Olá, amigos da Safras TV, eu sou o jornalista Arno Baixo, da agência Safras, e no Conversa com o Analista de hoje, eu falo com o consultor e analista de boi e carnes de Safras e Mercado, Fernando Iglesias, para a gente tentar entender, com essas mudanças no mercado, com a retomada das vendas para a China, quando que o preço do boi pode voltar a subir novamente no Brasil? Tudo bem, Fernando, contigo? Bom dia. Bom dia, Arno. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Safras TV. Sempre um prazer participar nesse espaço, né? E o mercado do boi ainda está pressionado, né? Vamos tentar dar um passo adiante, tentar mostrar para quem nos acompanha aí quando que o mercado vai tentar se recuperar, vai tentar reagir. Tá certo. Eu aproveito para comunicar a você, assinante, que se você quiser saber mais informações a respeito do mercado brasileiro de boi e de outras commodities, você pode acessar o site de Safras, em safras.com.br, acompanhar as informações de Safras através da plataforma Safras, a mais completa ferramenta do agronegócio brasileiro, e você também pode acompanhar os vídeos de Safras pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, assine as notificações para ficar por dentro do que acontece no agro brasileiro e internacional. Bom, Fernando, como a gente vinha falando, o mercado estava ainda uma grande expectativa de retomada das vendas para a China. Essa retomada aconteceu recentemente. Na semana passada, o Brasil recebeu notícias positivas também, com a avaliação da China certificando de que a China poderá habilitar a exportação também de farinhas de carnes para a China. Toda essa conjuntura é bastante positiva para o setor, mas isso ainda não trouxe um reflexo nos preços do boi. Quando que o preço do boi pode reagir no Brasil novamente, Fernando? Bom, realmente nós temos boas notícias relacionadas à demanda aqui para o mercado brasileiro, principalmente lá fora. Mercado interno ainda debilitado, né? Nós temos que pensar que estamos falando de mais um ano de crescimento da atividade econômica bastante reduzido, né? Um ano de crescimento anêmico, 0,9%. Então, isso não remete a grandes mudanças de padrão de consumo aqui no país. Tá? Outro aspecto importante é que o volume de animais ofertados ao longo desse ano é muito expressivo, é muito significativo, e isso vai aumentando essa pressão em relação à formação de preços aqui no mercado brasileiro. Acredito que nós vamos ver o mercado do boi gordo se recuperando nessa fase, naquele período de transição entre a safra e a entre safra do boi gordo, entre os meses de junho e julho ali, mais ou menos, que é quando não vai ter tantos animais assim a pasto terminados no mercado e também não vai ter um grande volume de confinados ainda. Então a oferta fica um pouco mais enxuta e isso vai permitir aí, vai resultar num encurtamento das escalas de abate e possivelmente vai permitir a recuperação dos preços do boi. Seria então no início do segundo semestre esse movimento de recuperação, mas é um movimento que vem para se consolidar ou realmente o mercado de boi vai viver com essa tendência de pressão ao longo do ano? Como você está vendo essa questão? Bom, potencialmente a gente vai ver preços em patamares mais baixos no segundo semestre também, se comparado ao ano passado. O que nós precisamos mencionar aqui que é um ano de grande volume de oferta. A grande variável para 2023 é a oferta. Para o boi gordo subir de maneira mais consistente, precisaria de uma variável nova. Precisaria aí, por exemplo, de um processo mais agressivo, de desvalorização cambial, precisaria aí de um processo de elevação dos preços da carne bovina no mercado internacional, e não parece ser o caso para esse ano. Tá? Inclusive, o câmbio mudou de banda cambial, estamos trabalhando aí com uma banda cambial de 4,70 a 5, então muda Certo. o patamar de flutuação, e isso tira muito a competitividade dos produtos brasileiros lá fora, piora a conversão da indústria exportadora e vai fazer com que ela não pague valores mais altos pela arroba do boi gordo. Quer dizer, ela vai ser obrigada a direcionar parte da produção também para o mercado interno, porque a exportação se torna mais complicada, mais cara para quem exporta, né? Na verdade, mesmo com esse câmbio, exportar ainda é muito melhor do que o mercado interno. Ainda vai dar um Certo. retorno superior ao mercado doméstico. Mesmo nesse ambiente de real um pouquinho mais valorizado, a grande opção das indústrias brasileiras, das agroindústrias brasileiras, é a exportação. Exportação ainda é um excelente de um negócio, mas não é tão rentável, tão lucrativo como foi em anos anteriores. Esse que é o grande ponto.
né? Nós tivemos duas situações que coincidem. O primeiro aspecto é a valorização do real, um real mais Certo. valorizado, que nem a gente vê esse ano, e o segundo aspecto é justamente a queda dos preços da carne bovina no mercado internacional. Então, tudo isso remete a uma indústria não se sujeitando a pagar os preços que pagava no ano passado. Nós tivemos aí negócio ano passado a 350, 360 reais por arroba, e foi justamente no momento de maior desvalorização do real e maior preço pago pela carne bovina lá fora. Certo. Não sei se pode compartilhar com a gente o movimento atual de preços para a gente atualizar o nosso telespectador, né? Claro, ó, aqui estão os nossos preços do físico, no mercado físico em São Paulo, tá? B3 aí, São Paulo trabalhando entre 270 e 275. Paraná, nós tivemos uma queda dos preços no final da semana passada. O mercado trabalhava a 280, agora está trabalhando a 270 reais por arroba. Goiás trabalhando a 260, mas com tentativas de compra a níveis mais baixos. Essa semana começou bastante lenta em termos de negociação. Certo. Não observamos grandes volumes de negócios, tá? Mas de qualquer forma, os frigoríficos estão bem escalados, estão com escalas de abate confortáveis, e isso oferece uma certa tranquilidade para os frigoríficos, para eles testarem o mercado, irem reduzindo preços, em especial na região sudeste. Onde é a região em que essas escalas estão mais confortáveis nesse momento. No Centro-Norte, como é que está a situação? Ainda tem bastante chuva? A chuva está mais espaçada agora? Como é que está a situação de lá? Centro-Norte ainda temos pastagens em boas condições, permite uma certa retenção, tá? Como vocês podem observar aqui, temos o mercado mato-grossense, por exemplo, trabalhando entre 240 a 250 reais por arroba, dependendo da praça. Tocantins trabalhando aí a 245. Temos aqui também a região do Pará, né? Estado do Pará, o epicentro do caso atípico de EB desse ano, trabalhando entre 238 a 245. Tá, mas a grande questão é o seguinte: o pasto ainda tem alguma qualidade na região centro-norte do Brasil. Isso muda a partir de maio. As chuvas, elas diminuem substancialmente, a Certo. pastagem vai perder qualidade, o pecuarista perde capacidade de retenção, e aí sim nós vamos ver o auge da safra do boi gordo e um movimento de pressão mais consolidado dentro da região centro-norte do país. Certo. Quer dizer, a tendência é que os preços realmente caiam bastante naquela região a partir de maio, né? Final de maio, né? E outro ponto que é muito interessante nós pontuarmos aqui é que há um grande volume de fêmeas sendo ofertadas no mercado ao longo desse ano. A curva de reposição não é boa. Como vocês podem ver aqui, nós temos também aqui preços de reposição aqui na nossa tela de cotações. Tá? Ano passado, para se ter ideia, esse mesmo bezerro que é negociado em São Paulo a 2.350, 2.400, ele era negociado no passado a 2.800, 2.900. É Então, uma essa grande diferença. é uma grande diferença. Então, com Uhum. essa curva de reposição com preços um pouquinho mais baixos, com preços mais baixos, vai fazer com que o pecuarista focado em cria, até para fechar as contas ali da propriedade, acabe descartando o maior número de matrizes, acabe vendendo mais matrizes. A gente terminou, a gente sai da estação de monta e agora esse descarte de matrizes vai acontecer aí de uma maneira mais significativa, mais representativa para o mercado. Então, lógico, isso vai gerar um efeito de meio. O efeito imediato é uma maior disponibilidade de carne bovina aqui no mercado brasileiro, acentua esse movimento de pressão, mas no médio e longo prazo isso também vai ter efeitos. Tá? Esse abate de matrizes vai fazer com que lá para o segundo semestre de 2024, comecinho de 2025, o ritmo de nascimentos não consiga acompanhar essa demanda por animais de reposição e o mercado brasileiro entra naquele momento de menor produtividade, menor capacidade produtiva e maior propensão a altas. Tá? Uhum. É o momento de inversão do ciclo pecuário. Certo. É um movimento como os Estados Unidos vivem nesse momento, né? De falta de matrizes, né? Exatamente isso. Os Estados Unidos se depara com redução das suas matrizes, é,
Então, o que acontece? O Brasil está nesse momento de franca expansão produtiva, tem uma capacidade produtiva espetacular diante dos investimentos que foram feitos lá de 2019 a 2021. Os Estados Unidos vivem exatamente o momento oposto, um momento em que não há uma boa capacidade produtiva, reposição está ficando mais cara, os preços da arroba do boi gordo estão subindo, e justamente em função desse descarte de matrizes que no mercado norte-americano aconteceu entre os anos de 2020 e 2021, em função da seca, em função da alta dos preços da soja, do milho. Lembrando que a pecuária de corte nos Estados Unidos, o regime predominante é de terminação intensiva. Então, é mais suscetível a flutuações do preço nos mercados de grãos. Essa é uma vantagem que o Brasil tem, né, de ter o regime predominante de terminação extensiva. Então, isso nos dá uma excelente vantagem ante os nossos grandes concorrentes lá fora. Tá certo, então, Fernando. Eu agradeço a tua participação aqui para a Safras TV. Gostaria de fazer um comentário final para o nosso telespectador, nesse momento de incerteza ainda com relação a preços. Bom, o recado que fica aqui é o seguinte: não é porque os preços da arroba do boi gordo estão caindo que você, pecuarista que está aqui nos acompanhando, não vai ter um lucro menor esse ano, vai perder margem, tá? Queda de preço do teu produto final não vai representar perda de margem desde que seja acompanhada da queda dos custos. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Tá? Nós vemos aí preços da reposição mais baratos, nós vemos preços do milho e do farelo de soja caindo no dia a dia. Então, para o confinador, essa é uma correlação muito importante. Então, é muito provável que mesmo com uma arroba a preços mais baixos, o confinamento seja mais lucrativo esse ano do que ele foi no ano passado. Então, esse é o X da questão. Tá? A queda dos custos vai ser aí um fator fundamental para o setor seguir lucrando de uma maneira bastante positiva. Tá certo, então, Fernando. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço a todos que nos acompanham. Até a próxima.